graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos de uma palavra, de uma pequena reflexão que o Senhor tem colocado em meu coração. No livro de Lucas, no capítulo de número 24, e versículo número 49, nos diz assim a palavra de Deus: Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, eu confesso para os amados irmãos, eu tenho me preocupado muito com a forma que tem sido pregado, tem sido ministrado a palavra de Deus no nosso tempo, neste momento, no momento que estamos vivendo. Longe de querer eu, amados irmãos, de forma alguma, não quero fazer sensacionalismo de forma alguma. Não quero que você me interprete mal, não estou aqui para criticar igreja A, igreja B, igreja C, não. Mas o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra. Eu quero compartilhar com você, dentro deste versículo, uma pequena reflexão, para que possamos entendermos a realidade das coisas que estão acontecendo e o porquê que as coisas estão acontecendo neste momento, da forma que está. Eu vejo, meus irmãos, muitos, como eu disse, não tenho nada contra, não, de forma alguma, irmãos, não me tenha como que estivesse acusando, não, pelo contrário, irmãos. Mas eu tenho visto, meus irmãos, muitas pessoas falar sobre um avivamento espiritual, as pessoas falar sobre aguardando, né, aquele movimento, um movimento muito grande, um movimento espiritual. Ou seja, um avivamento espiritual. E é impressionante, meus irmãos, que o Senhor me levou dentro deste versículo, Ele começou a me falar. Preste atenção para os irmãos entenderem. Diz assim, ó: Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. O próprio Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, após sua morte e ressurreição, ou seja, aqui, Jesus, antes de subir ao Pai, Ele fala para aqueles que ali estavam juntamente com Ele. Ele diz a eles, fala, olha, nas últimas instruções, Ele diz assim, olha, não se ausentem daqui de Jerusalém, fiquem aqui, ficai-vos aqui, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Não era para que eles saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos do poder de Deus. Quando ele fala sobre isso aqui, eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ele está falando de algo que já havia sido prometido. Ele não estava prometendo alguma coisa nova, ele estava falando sobre a promessa que o Pai, o nosso Deus, havia prometido para o seu tempo. E para que nós entendamos do que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é preciso que nós voltamos um pouco no tempo, cerca de 800 anos antes de Cristo, ou seja, para ser mais exato, em uma profecia que profetizou o profeta Joel. Joel, no capítulo 2, no versículo número 28, o profeta Joel, ele profetiza algo que, irmãos, verdadeiramente, para aquela época, para aqueles dias, era quase que impossível. Mas Joel profetizou, o próprio Deus chamou Joel e falou, Joel, ô profeta Joel, profetiza aí. Diz que nos últimos dias, Joel, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
sobre velho, sobre novo, todos aqueles que se disponibilizarem, eu estarei derramando do meu Espírito sobre eles. E interessante, amados irmãos, que passaram-se 220 anos, 200 e pouquinho, 200 anos, passaram-se, e o profeta Abacuque, agora profetizado por Joel e lembrado por Abacuque. O profeta Abacuque, na sua oração, que é uma oração que é citado, muito citado, meus irmãos, a oração que o Abacuque fez, o profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ou seja, no versículo 2 ele vai dizer assim: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. No meio dos anos a notifica, ou seja, aviva-se da tua obra, e na tua ira, lembra-se da tua misericórdia. Profeta Joel profetizou, Abacuque lembrou a Deus, não que precisasse lembrar, não precisava. Mas o profeta Abacuque orou a Deus e pediu a Deus então que este avivamento viesse. Agora, meus irmãos, vem Jesus prometendo aqui o cumprimento da profecia de Joel. E isso aconteceu, irmãos. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, estavam reunidos quase 120 crentes, quase 120 irmãos estavam reunidos, e todos buscando de Deus, buscando a presença do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor derramou do seu Espírito Santo sobre todo aquele povo, e toda aquela casa foi cheia. Agora não mais somente reis e profetas e sacerdotes, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, todos aqueles que clamaram ao Senhor, foi disponibilizado o Espírito Santo. Irmãos, mas quando nós olhamos para esta palavra, para esse cumprimento desta palavra, eu quero trazer também aos irmãos, para os irmãos entender que quando ali o Espírito Santo de Deus, ele enche as pessoas que ali estavam, encheu todas aquelas pessoas, logo a primeira mensagem que foi pregada, o apóstolo Pedro se coloca em pé diante da multidão. Lembrando, Jerusalém era dia de festa, era tempo de festa, estava cheia, lotada. Muita gente ali estava. O apóstolo Pedro se coloca em pé. E muitos olhavam e diziam assim: olha, eles estão embriagados. E o apóstolo Pedro diz assim: aqui não tem ninguém embriagado, isso é o que foi profetizado. Isto que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado. E citou a passagem do profeta Joel. Agora, irmãos, para os irmãos entenderem, quando o apóstolo Pedro ele encerra esta mensagem, o versículo 42 do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos vai dizer que quase 3.000 almas se renderam ao Senhor naquela mensagem. Os irmãos entenderam então o que é um verdadeiro avivamento? O Espírito Santo de Deus, ele é o avivamento. O próprio Senhor Jesus, ele chegou a dizer para nós, olha, ele ensinou para nós, quero que os irmãos prestem atenção, no capítulo de número 4, a partir do versículo número 16, diz assim, ó, o Senhor Jesus, livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Agora preste atenção, irmãos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdades aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Quando eu olho para este versículo, amados irmãos, eu vejo o Senhor ensinando para nós, dizendo para nós o porquê dele nos encher, o porquê dele nos dar o Espírito Santo. O porquê dele dar o Espírito Santo, amados irmãos? É para evangelizarmos, é para irmos em busca daqueles que estão parados, aqueles que estão, como diz mesmo em Mateus capítulo 11, versículo 28, que o próprio Senhor Jesus diz assim: vinde a mim que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas como ir a Jesus hoje? É por meio intermédio, é por intermédio de você, pela uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ei, sem o Espírito Santo de Deus não existe missão. Sem o Espírito Santo de Deus não existe conversão. Que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. É Ele que leva o pecador a refletir, a pensar, a buscar de Deus o entendimento, o conhecimento e entender que ele precisa de ter uma vida na presença de Deus. Irmãos, Evangelho de João, para os irmãos compreenderem, mas o Evangelho de João, capítulo de número 16. Capítulo 16, o versículo de número 13. Vamos ler aqui o versículo número 12 também. O versículo 12 e o versículo 13 que diz assim, ó: mas ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Irmãos, o irmão compreendeu? O irmão compreendeu? Entendeu? O momento, irmãos, eu sei que, como eu disse ainda no início, longe de fazer sensacionalismo, amados irmãos, eu sei que nós estamos passando um tempo difícil. É um tempo de provação. É um tempo que o Senhor, Ele tirou a igreja de dentro das quatro paredes. Ele tirou a igreja de lado das quatro paredes e levou para casa, para que pudesse refletir, para que pudesse pensar, repensar as suas atitudes. Ei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu não estou criticando ninguém não, irmãos. Mas o seu Espírito Santo de Deus vive em nós. Se Ele nos guiou na verdade, nos levou até o Senhor, Ele está em nós. Nós já temos um avivamento, que é o Espírito Santo na nossa vida. Então nós precisamos, nós precisamos de um despertamento espiritual. E é isso exatamente que está acontecendo no dia de hoje. Irmãos, entenda isso. Algo, amados irmãos, que Ele botou, ou seja, Ele colocou todo o mundo em alerta. O mundo todo, irmãos, está amedrontado. O mundo todo, amados irmãos, está encurralado por um vírus que ele não vê, de tão minúsculo que é, mas conseguiu colocar medo em muita gente, muitas pessoas, irmãos. E infelizmente, amados irmãos, neste tempo o inimigo tem ganhado muito terreno, porque além de tudo o medo, ainda quantas pessoas que estão entrando em depressão, o espírito depressivo, irmãos, que tem acometido muitas pessoas, porque de medo do que está acontecendo. Ei, eu acredito e creio que este tempo é um tempo para nós refletirmos como está a nossa vida, o que temos feito para o Evangelho do Senhor, para o reino do Senhor. E como diz o pastor Wilson de Souza, grande amigo, grande companheiro de obra de Deus, que também não tem medido os esforços para fazer a obra do Senhor, mas ele tem algo que ele diz que é interessante. Irmãos, que deste limão façamos nós uma limonada. O que quer dizer com isso?
que deste tempo agora nós tragamos para nós, conseguimos segurar para nós, irmãos. Podemos dizer assim, segurarmos para nós exemplos e ver aonde está a nossa falha e o que precisamos fazer para corrigir. Ei, mas o Senhor nos traz para nós um entendimento. Tudo o que está se passando hoje, o que está acontecendo hoje, é para que nós possamos entender. E hoje, em nome de Jesus, este vírus vai ser derrotado, já está sendo derrotado, vai passar isso aí. Vai passar. Mas só que é interessante, irmãos. É um ponto que eu deixo para você aqui meditar agora. Hoje, é o Covid-19 que tirou o povo da igreja. E o povo está na casa, tudo amedrontado. Mas, muito em breve, igreja do Senhor, a Bíblia diz que Jesus, ele vem para buscar a sua igreja. E aí vai ficar apenas bancos, cadeiras, e a tribuna. E não vai ter quem ministre, não vai ter quem pregue a palavra do Senhor. Porque a igreja foi tirada daqui para a glória. Ei, que este tempo que você está aí, você possa refletir, você possa pensar. Aonde foi que você falhou? Aonde foi que você, quem sabe? Aonde foi que você deixou de fazer para Deus? Irmãos, na verdade, o que nós precisamos, o Espírito Santo de Deus, volto a dizer, é o avivamento, ele está em nós. Precisávamos de um despertamento, e que este momento que estamos vivendo agora possa trazer para a tua vida o despertamento espiritual que você precisa, e você possa produzir para o reino de Deus, produzir para o reino do Senhor. Eu quero que você fique com essas palavras, medita nisso, medita em tudo que aqui eu disse a você. Eu sei que nada disso é novo, mas é para que venha produzir reflexão em nossa vida. Eu sei que nós podemos, eu posso, você pode, nós podemos junto mudarmos a situação, ou seja, mudarmos a forma de pensar nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, através do que? Do Evangelho genuíno do Senhor. Ei, não faça curva não, pregue a verdadeira palavra de Deus. Não é preciso usar metas, ou seja, métodos, né? Não é preciso nada disso não, porque a palavra do Senhor, a palavra, João 17:17 diz assim, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E se a palavra do Senhor é a verdade, você pode ter certeza que quando você abrir a tua boca para ministrar, o mudo vai falar, o surdo vai ouvir, cadeirantes vão levantar, e o nome do Senhor será glorificado, porque a palavra do Senhor, ela tem todo o poder. Fica com essas palavras. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, e que Deus venha confirmar na sua vida tudo quanto Ele tem prometido. Que a bênção do Senhor seja sobre o teu lar e sobre a tua família. Eu quero orar juntamente com você. Quero orar um minutinho de oração. Abençoar a tua vida, abençoar o teu lar e a tua família. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, que a tua boa e potente mão, Senhor amado, esteja sobre o lar e sobre a família, Senhor nosso Deus, dessa pessoa que ora juntamente comigo. Acoberta com o teu sangue precioso, Jesus. Repreenda, Senhor, todo tipo de enfermidades física e espiritual. Senhor, te apresento esta vida agora, Senhor nosso Deus, que decidiu entregar
entregar-se a Ti, Pai amado, e confiar, Senhor nosso Deus, nas Tuas promessas sobre ele. Que o Senhor venha apagar as suas transgressões, escrever este nome no livro da vida, Senhor nosso Deus, e selar para o grande dia da volta do Senhor. Esta pessoa, Senhor, que estava distanciado, e que também, Senhor nosso Deus, decidiu voltar a trilhar os seus caminhos. Que o Senhor, Pai, abra uma nova página na vida dele, Senhor. E que ele possa, Pai amado, a partir de agora, levantar, Senhor, seus olhos aos céus e dizer com toda certeza, Senhor amado, que o Senhor vive e vive para sempre. Em nome de Jesus, abençoe este lar, esta família, em todas as áreas, financeira, material, na área física e principalmente na área espiritual. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o seu lar e a sua família. Fiquem na paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.